Estamos ao vivo para algumas lives. A gente vai falar sobre se amar, sobre alto amor. Não se esqueça de se amar. Não se esqueça de se amar. Então seja muito bem-vinda. Então clica nesse coração e compartilha. Compartilha, porque se eu fizer 40 pessoas, se eu tiver 40 pessoas aqui, eu tô feliz. Seguinte, gente. Eu quero começar aqui essa live dizendo assim pra você, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? O que é se amar? O que é esse tal desse alto amor? O que é esse tal desse alto amor? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. O que é esse tal desse alto amor, tá bom? A melhor forma com que eu tenho de definir o que é esse tal desse alto amor é entender o alto amor como a arte de reconhecer, de se reconhecer como um ser merecedor. Grava isso aqui, ó. Anota isso aí em algum lugar, ó. O que é esse tal desse alto amor, Ilvan? É a arte de se reconhecer como um ser merecedor. A arte de se reconhecer como um ser merecedor. Escreve aí, ó, se você está chegando aí, escreve isso aí, ó. Arte de se reconhecer como ser merecedor. Quando você se reconhece como um ser merecedor, você começa a fazer um movimento profundo de se cuidar de forma incondicional, de se amar de forma incondicional. Presta atenção nisso. Qual é o problema? Qual é o problema? A maior parte das pessoas, infelizmente, por questões que estão conectadas à tua ancestralidade, a experiências que viveram ainda na infância, 0 a 7 anos, por programações que foram instaladas nesse momento aí, a maior parte das pessoas não se sente merecedor. Não se sente merecedor. A maior parte das pessoas não se sente merecedora, tá bom? E esse é o grande problema. Esse é o grande problema que tem impacto, presta atenção, em várias esferas da nossa vida. Não se sentir merecedor tem impacto na esfera financeira, não se sentir merecedor tem impacto na esfera de saúde emocional, de saúde mental. Não se sentir merecedor tem impacto na esfera dos relacionamentos. E por que isso acontece? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Porque quem não se sente merecedor, aceita menos da vida. Quem não se sente merecedor, aceita menos da vida. Sabe o qualquer coisa tá bom? Aceita menos da vida e o qualquer coisa tá bom. Então, quem não se sente merecedor acaba entrando e permanecendo em relacionamentos que não atendem ou satisfazem as suas necessidades. Quem não se sente merecedor se contenta em ganhar, em não conseguir ganhar o suficiente financeiramente, não conseguir construir riqueza para atender as suas necessidades de forma plena, realizar os seus sonhos e inclusive ajudar pessoas. Aceita menos financeiramente. Quem aceita menos da vida acaba pouco a pouco comprometendo a tua própria saúde, porque pouco a pouco vai comprometendo a forma como se sente consigo mesmo e adoece. Então, aceitar menos da vida. Quando uma pessoa diz assim, Ivan, o que é alto? O que é uma pessoa que tem um problema, que não consegue, que não tem o alto amor desenvolvido? Como é que funciona isso? Eu vou dizer assim para você, olha, a marca que você pode entender assim, ó, aceitar menos da vida. Aceitar menos da vida. Porque o que é esse tal desse alto amor? O que é esse se amar? É a arte de se reconhecer como um ser merecedor. A arte de se reconhecer como um ser merecedor. Então presta atenção. Falar de alto amor significa então falar de merecimento. A gente vai conversar sobre isso aqui. Eu quero que você clique nesse coração, tá bom? E eu quero que você compartilhe essa live com 3 mulheres. Eu quero que você compartilhe essa live com 3 mulheres e traga essas mulheres para aqui e depois coloque aí feito, tá bom? Feito. Compartilhe essa live com 3 mulheres, tá? Porque a gente vai fundo aqui para conseguir compreender algumas coisinhas. A gente vai fundo aqui para conseguir compreender algumas coisinhas, tá?
Como é que a gente constrói esse merecimento então? Como é que a gente constrói esse merecimento? 3 passos para que a gente possa construir esse merecimento. 3 passos para que a gente possa construir esse merecimento. Então, eu quero que todo mundo escreva aí. Para que a gente possa começar com o pé direito. Eu mereço. Todo mundo escreve aí, ó. Eu mereço. Porque o que é auto-amor? É a arte de se reconhecer como um ser merecedor. Então, eu mereço. Eu quero só que vocês coloquem isso aí. E eu quero que vocês experimentem ver o que é que acontece com vocês quando vocês dizem eu mereço. Eu mereço relacionamentos magníficos. Eu mereço construir riqueza com o tempo. Eu mereço saúde. Eu mereço saúde. Construir auto-amor é quebrar o padrão, então, de aceitar menos da vida. Tá? Quebrar o padrão de aceitar relacionamentos que nos jogam para baixo, que nos puxam para baixo. Quebrar o padrão de aceitar uma condição financeira que impede a gente de realizar os nossos sonhos. Quebrar o padrão de se acostumar a estar doente. Se acostumar a não se sentir bem com você mesmo. Se acostumar, tá bom? A não conseguir lidar muito bem com as tuas emoções, se acostumar a não ter saúde mental. É quebrar esses padrões, Então eu quero entregar aqui para você um passo a passo, tá bom? Passo a passo para que a gente possa conseguir construir isso aí. Passo a passo, tá bom? Escreve aí para mim, eu quero, se você tá aqui comigo, escreve aí para mim, eu quero, para eu saber que você tá aqui comigo. Tá bom? E só uma questão, eu tô aqui do escritório de Augusto, né? Eu não tô no meu escritório, tô no escritório de Augusto aqui. E a equipe ficou aqui de trazer um café. E até agora eu tô esperando esse café. Certo? Eu gostaria de fazer aqui uma reclamação pública que o meu café ainda não chegou, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Pare. Primeiro passo para a construção do auto-amor. Primeiro passo para você desenvolver a arte de se reconhecer como ser merecedor. Primeiro passo, pare de se autodepreciar. Está sendo coado. Tá dizendo aqui que está sendo coado. Ó. Pare de se autodepreciar. O que é isso, Ivan? Presta atenção nisso aqui. Pare de se autodepreciar. O que é isso, Ivan? Eu vou desenvolver isso aqui com vocês, tá bom? Olha só, a maior parte das pessoas, presta aqui, isso aqui é um padrão mental, tá bom? Hoje eu vou ensinar um pouco para vocês aqui de programação neurolinguística, olha só. Isso aqui é um padrão mental. A maior parte das pessoas estão se associando a coisas ruins, coisas negativas, e estão se dissociando de coisas positivas. A maior parte das pessoas está vivendo uma dinâmica mental onde elas estão com um foco ampliado, um foco incrivelmente desenvolvido para as coisas ruins e estão com a lente completamente turvada que impede até mesmo de ver as coisas magníficas. Então, qual é o primeiro passo para você mudar esse padrão? Qual é o primeiro passo para que você mude, para que você possa construir auto-amor? É mudar esse padrão. E como é que você faz um movimento para mudar esse padrão? Você para de se autodepreciar. Para de se autodepreciar. Para de se olhar no espelho e ver as rugas, ao invés de ver o que essas rugas trazem em termos de experiência de vida. Para de se olhar no espelho e buscar os defeitos. Se olha no espelho, faz uma experiência de se olhar no espelho buscando, sabe, as coisas magníficas que existem dentro de você. Buscando as tuas qualidades, os teus talentos e as tuas forças. Buscando as tuas qualidades, os teus talentos e as tuas forças. Entende? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Aquilo que vai fazer com que você consiga se reinventar, aquilo que vai fazer com que você consiga reescrever a tua própria história, aquilo que vai fazer com que você consiga construir a tua própria versão de mundo, não são as tuas fraquezas. Se você focar nas tuas fraquezas, você vai se sentir fraco. Quem foca nas fraquezas se sente fraco. Quem foca nas forças se sente forte.
Por quê? Grava aqui isso aqui. Aonde o foco está, a energia flui. Escrevam todo mundo isso aí, tá bom? Aonde o foco está, a energia flui. Eu quero que vocês gravem isso. Onde o foco está, a energia flui. A energia flui. Entendam isso, tá? Então, uma menina me perguntou outro dia aqui no story assim, Ilvan, eu tô muito feliz com a minha vida porque eu sinto que eu só faço merda na minha vida. Ela colocou assim mesmo no story. E eu disse pra você, o primeiro passo é você compreender que você não faz somente merda na tua vida. Que isso é uma grande mentira. Tá bom? Isso é uma grande mentira que você tá contando pra você mesmo. Você não faz somente merda na tua vida. Isso é mentira. Ao contrário, você faz um sem número de coisas, você fez e você continua fazendo um sem número de coisas magníficas. A questão é que você está se associando às coisas ruins e está se dissociando das coisas magníficas que você já fez na tua vida. Entende? Então todo mundo escreve aí, onde o foco está, a energia flui. E aí aqui, eu quero que vocês entendam isso aqui dentro de uma dinâmica profunda do conhecimento que eu venho trazendo, dividindo com vocês aqui, das linhas do tempo. Presta atenção. Existem duas formas de você olhar para a tua própria história. Duas formas. Na primeira forma, você só consegue ver na tua linha do tempo as coisas ruins que lhe aconteceram. Da segunda forma, você consegue ver na tua linha do tempo as coisas magníficas que aconteceram. É por isso que o conhecimento profundo das linhas do tempo mostra pra gente que o bem e o mal, mostram pra gente que existem muitas linhas do tempo. Muitas linhas do tempo. E presta atenção porque isso aqui é muito importante. As pessoas estão... A questão é o seguinte, a tua qualidade de vida é definida pela escolha que você faz de viver em uma linha do tempo em detrimento de outra. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? A partir de um evento que aconteceu na tua vida, a partir de uma coisa que aconteceu na tua vida, muitas coisas acontecem e derivam delas. Algumas coisas positivas, outras coisas negativas. A tua qualidade de vida é definida, a tua qualidade de vida é definida pela escolha de que linha do tempo você vai viver. Se você vai viver na linha do tempo das coisas magníficas que aconteceram na tua vida, mesmo a partir de eventos dolorosos, ou se você vai viver na linha do tempo das coisas ruins que aconteceram na sua vida, às vezes até mesmo depois de eventos que foram bons. Aonde o foco está, a energia flui. Então, de verdade, eu quero que você pare de se autodepreciar. Eu quero que você pare de olhar somente para os teus defeitos. E eu quero que você consiga enxergar as coisas boas. Então, o jogo de você se olhar no espelho... Perdão. Obrigado. Perdão, que nada. Sim. Maravilha. Não vai se repetir. Não, tudo bem. Ok. Perdão. Obrigado. Então, é muito bom, né, quando as pessoas reconhecem as coisas. Então, o pessoal trouxe o café aqui, tô brincando. Mas enfim, o jogo de você se olhar no espelho, e de você se olhar no espelho e você olhar as coisas, é só uma metáfora. Não tem a ver com o teu rosto, não tem a ver com o teu corpo, tem a ver com a tua alma, tá? Então, olha, o primeiro passo para que a gente possa construir, então, esse auto-amor, essa autoestima é o seguinte. Eu quero que vocês se comprometam aqui comigo. Eu quero que vocês pensem, olha, em 10 qualidades. Pô, Ilvan, 10 qualidades é muito? Sim. Mas isso aqui é um desafio. 10 qualidades de você. 10 qualidades. Se vocês quiserem, você já pode começar a escrever aí. 10 qualidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. No meu caso, eu me considero uma pessoa relativamente inteligente. Eu consigo ler rápido. Eu tenho uma facilidade muito grande para falar em público. Eu tenho qualidades. 10 qualidades. Eu quero que você busque dentro de você 10 qualidades, 10 coisas que você olha para você e diz assim, nossa, eu gosto disso em mim. Eu gosto disso em mim. E lembra disso que eu vou lhe falar. Se você não gostar de você, ninguém vai gostar de você. Se você não se amar, ninguém vai se amar. Se você não reconhecer quais são as suas qualidades, quais são as suas competências, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Então eu só quero 10 qualidades. E entenda, você é um universo miniaturizado de infinitas possibilidades. Você é um ser humano único. Então você tem muito mais qualidade que 10. Se você tem dificuldade de encontrar 10 qualidades, é porque a tua mente está te sabotando. A tua mente está te sabotando. E você precisa sair da tua mente e vir para o corpo.
Você precisa sair da tua mente para viver a vida com o corpo e para se permitir sentir as coisas magníficas que você já viveu, as tuas competências. Entende? 10 qualidades, isso aqui é uma questão de compromisso com você, não é comigo. 10 qualidades, e aí olha só, presta atenção no que eu quero que você faça. Você vai fazer esse movimento de você escrever 10 qualidades, foco total nas coisas magníficas, 10 qualidades, e eu quero que você pregue isso num lugar visível da tua casa, para você sempre ver. Eu quero que você pregue isso num lugar visível da tua casa, para que você possa sempre ver essas 10 qualidades. E o Van, por que você está pedindo para que eu pregue num lugar visível, para que eu possa sempre ver? Por que você está pedindo isso? Porque eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. São as tuas qualidades, são os teus talentos, são as coisas que você gosta em você, que lhe impulsionam a ser melhor ainda. São essas coisas que têm condições de fazer com que você se eleve para um outro nível, tá? Não são as suas fraquezas. Você sabe qual é o problema da maior parte das pessoas? É um problema de mindset. Presta atenção. É um problema, e que é uma questão que nós enfrentamos dentro do set terapêutico. A maior parte das pessoas estão querendo investigar as tuas fraquezas. Estão querendo fazer uma lista com não sei quantos números das tuas fraquezas. Só que quanto mais fraquezas você elenca em você, menos potência você tem para fazer da tua vida uma obra de arte. Então não, a gente não vai fazer isso. Nós vamos elencar as nossas qualidades, as nossas forças. Nós vamos elencar as nossas qualidades, as nossas forças. Tá bom? De verdade, 10 qualidades. Eu quero dizer, hashtag eu me comprometo com isso. Pode escrever isso aí para eu saber. Hashtag eu me comprometo com isso. Clica nesse coração, tá bom? Aí. E compartilha essa live com mais 3 mulheres. E coloca aqui, feito, para que a gente possa continuar o segundo passo. Compartilha essa live com mais 3 mulheres. E coloca isso aí feito para que a gente possa continuar, tá bom? 10, primeiro passo, 10 qualidades. E se você tiver dificuldade, você vai se enfrentar. Você não vai desistir, não. Porque eu desafio você. Real. Eu desafio você. Você tem muito mais do que 10 qualidades. Muito mais do que 10 qualidades. Eu desafio você. Então honre a tua própria história. Honre a tua ancestralidade. Tá bom? Honre a tua ancestralidade. Você veio depois de sua mãe, você veio depois dos teus avós, você veio depois dos teus bisavós. Honre a tua ancestralidade. As pessoas que vieram atrás de você e que lhe entregaram coisas magníficas na linha do tempo, que faz com que você seja a melhor versão ou uma das melhores versões da tua própria geração. Honre a tua ancestralidade, tá bom? Você tem muito mais do que 10 coisas. Então podem escrever aí, hashtag eu me comprometo, tá bom? 10 coisinhas, muito importantes, tá bom? Segundo passo que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Segundo passo. Qual é o segundo passo? O primeiro passo é levante as tuas qualidades, não é isso? O segundo passo para desenvolver a arte de se sentir merecedor. Desenvolver a arte de se sentir merecedor. Isso é muito profundo. O segundo passo é para desenvolver a arte de se sentir merecedor. É você aprender a se respeitar. Veja, é tudo encaixadinho. Primeiro, você vê as suas qualidades. Isso já te fortalece. Se conecta com as suas qualidades. O segundo movimento que você vai fazer é o quê? Aprender a se respeitar. Aprender a se respeitar. Isso significa não se colocar em situações que depõem contra você. E como é que você se coloca em situações que depõem contra você? Você se coloca em situações que depõem contra você todas as vezes em que você simplesmente abre mão das suas necessidades. Todas as vezes em que você abre mão das suas necessidades, você se coloca em uma situação que depõe contra você, tá bom? Por que isso? Porque quando você abre mão de uma necessidade, isso você está fazendo por uma única razão, porque você não desenvolveu a arte de se sentir merecedor.
Porque se você se sentisse merecedor, você não abriria a mão, porque você diria para você o que mesmo? Eu mereço. Eu mereço. E se eu mereço, eu não abro mão. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se eu mereço, eu não abro mão. Então, aprender a se respeitar significa não abrir mão das tuas necessidades. E por que que isso é importante? Não abrir mão das suas necessidades. Porque quando a gente abre mão das nossas necessidades dentro de uma relação, nós estamos comunicando para o outro que nós nos sentimos menor. E inconscientemente nós estamos autorizando a outra pessoa a nos tratar como se nós fôssemos menores. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Além disso, quando você abre mão das suas necessidades, o movimento que acontece é o seguinte, é de o outro não lhe valorizar. Porque quando você abre mão das suas necessidades, automaticamente você não está se valorizando. E entendam isso aqui, é inconsciente. A outra pessoa não faz isso de propósito, não. A outra pessoa simplesmente não consegue, porque ninguém consegue valorizar quem não se valoriza. É simples assim. Algumas coisas, como eu estou dizendo aqui, só você pode fazer por você. Algumas coisas, como eu estou dizendo aqui, só você pode fazer por você. Então, quando você abre mão das suas necessidades, é como se você mandasse uma mensagem para o outro. Olha, eu não me respeito, então você também não precisa me respeitar. E aí o grande lance que as pessoas não entendem é que achar que abrir mão de necessidades é amar. Isso é conto de fadas. Isso é conto de fadas. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá? Uma relação amorosa, a característica de uma relação amorosa é a tua condicionalidade. Duas pessoas se encontram em uma relação amorosa, uma para atender as necessidades da outra. Entende? Então, amar significa, em primeira e última instância, se desenvolver para atender às necessidades da pessoa com quem nós nos encontramos. Da pessoa com quem nós escolhemos construir a vida. Se essa pessoa não se lapida, se essa pessoa não se desenvolve para atender as suas necessidades, no fundo, esta pessoa não está manifestando o amor que ela diz ter por você. E se você abre mão dessas necessidades, você está autorizando essa pessoa a estar presente na tua vida sem demonstrar esse amor. Você está fazendo, você está violando um princípio de uma relação amorosa. E quando você viola um princípio de uma relação amorosa, que é o atendimento das necessidades, é um movimento profundo, onde uma pessoa busca a outra para atender estas necessidades. Quando você viola isso aqui é o primeiro passo para que uma relação amorosa venha abaixo. Esse é o primeiro passo para que uma relação amorosa, ela simplesmente rua. Ela simplesmente desmorone. Vocês entendem a profundidade do que eu estou dizendo? Isso aqui é muito importante. Agora, ó, presta atenção nisso aqui porque isso aqui é muito importante, tá? Presta atenção nisso aqui porque isso aqui é muito importante. De verdade, é preciso saber o que é necessidade. É preciso saber o que é necessidade. Porque muitas pessoas estão confundindo necessidade com desejo. Muitas pessoas estão confundindo necessidade com desejo. Entendam isso aqui. É muito importante a gente diferenciar necessidade de desejo. Necessidade é aquilo que quando dentro de uma relação eu tenho satisfeita, eu posso dizer que aquela relação, de alguma forma, me faz bem. Necessidade é aquilo que quando eu tenho satisfeito em uma relação, eu posso dizer assim, olha, essa relação me faz bem. Sabe? Essa relação me transborda. Entenda, relações são para transbordar. Isso aqui é um conhecimento profundo. Relações não são para completar. O copo está pela metade de água
Entende? Aí eu entro numa relação para completar o copo. Não, seu copo precisa estar cheio. A relação vem para transbordar. Quando alguém satisfaz as suas necessidades em uma relação, é assim, ó, seu copo está cheio, tá? E aí a pessoa coloca um pouco mais de água e o copo transborda. Transborda. Relações são para transbordar. Relações não são para completar. Entende? Isso aqui é um conhecimento muito profundo. Transborda. Necessidade. O que são desejos? Desejos são caprichos do ego, tá? Desejos são caprichos do ego. Necessidade de controle, sabe? Algumas necessidades de declarações, sabe? De publicações ostensivas no Instagram e no Facebook. Se bem que o Facebook nem existe mais, né? No Instagram do quanto eu te amo. Para, isso é ego. Isso é ego. Isso é ego, isso é necessidade de controle. Tudo aquilo que quando a gente intensifica dentro de uma relação e potencializa dentro de uma relação, causa algum tipo de dano, não é necessidade. Necessidade, quanto mais você tem, quanto mais existe entrega de necessidade, mais poderosa, mais firme fica aquela relação. Desejo não, quanto mais você atende, maior a probabilidade dessa relação ser destruída. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é muito importante nesse movimento profundo aqui, tá? Nesse segundo passo de aprender a se respeitar, de você mergulhar para dentro para separar o que é desejo e o que é necessidade, são coisas distintas. E se conectar com as tuas necessidades. E quando você se conectar com as tuas necessidades, não abrir mão das tuas necessidades. Não abrir mão das tuas necessidades. Eu quero de verdade que todas vocês escrevam aí: eu não abro mão das minhas necessidades. Não abro mão das minhas necessidades. Escreve isso aí, clica nesse coração para eu saber. Não abro mão, Ivan. Não abro mão. Sabe por quê? Porque eu me respeito. E sabe por que eu me respeito? Porque se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar. Porque se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Tem um livro de Gary Chapman que ele diz assim, ó: existem 5 linguagens do amor. Tá? Esse livro é um livro muito bacana, tá? Mas eu vou colocar da seguinte forma. Na minha opinião, eu reescrevo um pouquinho isso aí, tá? E eu construo da seguinte forma, ó. Existem 5 necessidades fundamentais em uma relação. 5 necessidades fundamentais em uma relação. Tá. Existe uma necessidade em uma relação, por exemplo, que é de palavra de afirmação. Você tem uma necessidade que a pessoa lhe diga coisas. Não é só dizer eu te amo, não. É conversar, é dizer coisas pra você. Tá bom? É elogios, são cuidados que somente a palavra pode realizar dentro de um relacionamento. Palavra de afirmação. Existem necessidades, por exemplo, necessidade dentro de uma relação, por exemplo, de atos de serviço, que são coisas que você faz por uma outra pessoa. Palavra de afirmação, ato de serviço, coisa que você pode fazer pelo outro. Cuidados que você pode ter com o outro, ações, atitudes, tá bom? Atitudes. A pessoa vai viajar, você leva a pessoa no aeroporto, você nota que a pessoa está com a camisa abarrotada, você vai lá e diz assim: eu vou comprar umas camisas, amor, tá aqui o presente para você. Atos de serviço. Aí você tem um outro tipo de necessidade dentro do relacionamento, que é, por exemplo, presentes. Tem presentes, mimos, sabe? Lembrei de você. Comprei isso aqui porque lembrei de você. E aí você vai descendo. Você tem 5 necessidades fundamentais, tá? Dentro de um relacionamento. É importante você identificar quais são as suas necessidades. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Por exemplo, para você uma necessidade pode ser ouvir eu te amo. Isso é uma necessidade sua. Ouvir a pessoa falar, isso é uma necessidade sua. Quando você identifica isso, que isso é uma coisa importante dentro do teu relacionamento, é importante você chamar o teu parceiro, chamar a tua parceira e conversar com essa pessoa e dizer: olha só, amor, isso é uma necessidade minha e isso não está acontecendo. Aliás, é provável que se isso é uma necessidade, que isso já tenha acontecido antes. E o que foi que aconteceu?
que isso deixou de acontecer? Entende o que eu estou querendo dizer? Necessidades. Necessidades. Tá bom? As pessoas sentem necessidades diferentes dentro de uma relação. Necessidades diferentes de como ser amada. Então, atos de serviço, palavras de afirmação, presentes. Deixa eu ver se eu me lembro as outras duas. Atos de serviço, palavras de afirmação, presentes. Lembra aí pra mim, Guto? Tempo de qualidade. Tem gente que tem uma necessidade muito grande de tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não só para tudo e me dá um tempo. E tem pessoas que não encontram isso dentro dos relacionamentos porque é o tempo inteiro correndo, é o tempo inteiro as coisas acontecendo. Toque físico. Tem gente que precisa ser tocada. Gente, quantas mulheres estão em sofrimento porque não são tocadas. E não é tocada pura e simplesmente no momento do ato sexual, não é tocada pura e simplesmente no momento de fazer amor, não. É ser tocada durante o dia a dia, é ser abraçada, é ser beijada, é você fazer um carinho, é você fazer um cafuné, é você dar um beijo no pescoço, é você até às vezes dar aquela pegada assim durante o dia, mas para mostrar que você está ali, mas essencialmente é uma manifestação de afetividade. Quantas mulheres estão em sofrimentos porque não tem isso? Porque não tem isso, a afetividade pelo toque. E muitas vezes você termina se sentindo um objeto. Porque a pessoa não toca em você durante o dia inteiro. E aí de noite, quando a pessoa quer fazer amor, a pessoa vai lá e lhe toca. Especificamente para fazer amor. Quantas mulheres estão se sentindo um objeto? Porque simplesmente o cara não consegue compreender que é uma necessidade o toque. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Se você muitas vezes não brigar, não falar, não dizer, não é nem brigar, isso não é correto não. Se você muitas vezes não falar de forma assertiva, não defender, sabe, de forma amorosa as tuas necessidades, acredite, ninguém vai fazer isso por você. É importante você compreender quais são as suas necessidades. Ir fundo para compreender quais são as suas necessidades. E não abrir mão das tuas necessidades em hipótese alguma. Faz sentido isso? Tá? Ninguém respeita quem não se respeita. Tá bom? Clica nesse coração aí e compartilha essa live com mais 3 pessoas, tá? Clica nesse coração aí e compartilha essa live com mais 3 pessoas. E vamos fundo aqui. Vamos pro último passo. Que é o mais importante de todos. Último passo, que é o mais importante de todos. Tá bom? Não se esqueça de se amar. O que é que nós estamos desenvolvendo aí, ó? Estamos falando aqui de auto-amor. E estamos falando aqui da arte de se sentir merecedor. Esse é um movimento profundo. A arte de se sentir merecedor. Tá bom? Arte de se sentir merecedor. Deixa eu ver o que é que o está falando aqui. Dizer quais são é dar oportunidade ao outro de te amar na próxima potência. Na máxima potência, exatamente. Quando você diz quais são as suas necessidades, você está entregando para o outro a possibilidade de te amar na máxima potência. Tá? Máxima potência. O Ruben está colocando assim, o Van, quando você diz e o outro continua agindo do mesmo jeito como uma pedra de gelo, Ruben, essa é uma situação muito complexa, viu? Muito complexa para eu tratar aqui. Tá? O que eu posso te dizer é que existe uma forma de dizer isso. Um jeito de dizer isso. E se você disser desse jeito e ainda assim a pessoa não fizer o movimento, né, pode ser um momento de você começar a pensar em ver o que você vai fazer da tua vida. Existe um jeito de fazer isso. Olha, eu não recomendo ninguém sair dentro de uma relação sem antes tentar tudo que pode tentar para fazer essa relação dar certo. Tá? Eu acho que quem sai de uma relação sem fazer tudo que está ao teu alcance para fazer essa relação dar certo, na verdade ele não permitiu que a relação fracassasse, ele desistiu da relação. Tá bom? Então, e assim, desistir é a coisa mais fácil do mundo.
Né? Eu tava com um amigo mesmo, ele tava insistentemente falando sobre desistir. Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, velho, você não precisa criar uma justificativa pra poder, se você quiser sair, você ir embora. Porque desistir no mundo em que a gente tá vivendo é a coisa mais fácil do mundo. Aliás, a vida das pessoas está muito ruim porque todo mundo desiste. Sabe qual é a exceção? É persistir. Entenda, e o que é que significa persistir? Não significa ser cabeça dura. Significa você fazer um movimento para conseguir realizar tudo que você acredita que é importante para conseguir algo. Tentar, sabe, de milhares de formas diferentes fazer aquilo dar certo. É o que eu acredito para uma relação. Então, se você tenta de milhares de formas diferentes fazer isso dar certo, mas ainda assim não dá certo, ainda assim a pessoa não quer se comprometer, então cabe a você seguir a tua vida. Porque vai ser melhor para você e vai ser melhor para o outro. Tá bom? De verdade. Vamos lá? Passo 3, tá bom? Passo 3. Clica nesse coração aí. Clica. Para eu saber que vocês estão comigo. É isso, né? Você tentou por 33 anos. Você tá, então... Isso aí. Entende? Você tentou, você tá de cabeça, consciência limpa, né? Olha só, relacionamento é um negócio tão importante para a construção da saúde, tá? Eu costumo dizer que tem 3 esferas fundamentais, né? O eu, né, que tem a ver com saúde, certo? Relacionamentos, o eu que tem a ver com saúde, mas que tem a ver essencialmente, tá, com a família de origem, a nossa família de origem, ancestralidade, certo? E como nossa subjetividade é construído dentro dessa linha do tempo, tá? Dos limites e possibilidades que isso nos entrega e de processo de um conjunto de ferramentas para que você possa curar, tá bom? A tua vida, primeira esfera, o eu. Tem a segunda esfera, tá bom? Que é a esfera dos relacionamentos, que é a família atual. É a família atual, sabe? Se você já está casado, se você está namorando, se você está em vias de construir uma família, é a família atual, tá bom? E através desse relacionamento, sem número de coisas se abrem em nossa vida, certo? Por isso que eu digo que nós somos felizes através dos relacionamentos, sempre os relacionamentos. Eu, mesmo na esfera do eu, são relacionamentos, tá? A nossa ancestralidade, relacionamentos. E depois tem a terceira esfera, que é a esfera do trabalho, que é a esfera do dinheiro, tá bom? Então perceba, olha como é encaixadinho. Eu, relacionamentos e dinheiro. Isso significa o quê? Que se eu não tá bem, relacionamentos não tá bem, dificilmente dinheiro vai estar bem. Você entende? Então a pessoa diz assim, pô, mas eu não consigo prosperidade financeira. Quando você vai, você precisa descer um andar. A pessoa tá aqui, ó. Você precisa descer um andar e entender como é que tá a relação dela. Relacionamento atual, como é que tá? Certo? Se aqui tá tudo bem, você desce mais um andar, você vai ver, ó, que na esfera do eu, ou seja, nas conexões com a tua ancestralidade, pai e mãe, tá bom? Avós, bisavós, tá bom? Existe uma herança aí, um conjunto de padrões que foram herdados que fazem com que essa pessoa não lide bem com o dinheiro. Então, você vai perceber que nós construímos riqueza atravessando essas esferas. Eu, relacionamentos, dinheiro, trabalho, carreira, entendeu? Então, as coisas estão muito conectadas e são interdependentes. Então, quando nós nos propomos a fazer uma live, por exemplo, sobre as 5 necessidades fundamentais dentro do relacionamento, a gente está tratando a esfera dos relacionamentos, tá bom? A esfera de meio que está entre o eu e o trabalho, o dinheiro. Então, quando a gente trata isso aqui, a gente abre a possibilidade de construir ciclos de prosperidade em nossa vida em diversas dimensões. Tá? Então, isso aqui é muito profundo, tá? Então, vamos lá. Terceiro passo. Sabe qual é o terceiro passo? Presta atenção. Sabe qual é o terceiro passo? O terceiro passo é você fazer algo por você. Primeiro passo foi, vamos relembrar aqui. Primeiro passo foi parar de se autodepreciar. Se conectar com as tuas virtudes, com os teus talentos. O segundo passo importante, aprender a se respeitar, não abrir mão das tuas necessidades. Segundo passo, aprender a se respeitar, não abrir mão das tuas necessidades. O terceiro passo é fazer algo por você. Fazer algo por você. Vocês estão ouvindo? Fazer algo por você. O que é que significa isso, gente?
fazer algo por você? Qual foi a última vez que você fez algo por você? Qual foi a última vez que você fez algo por você? Só por você. Por mais ninguém. Você está negligenciando fazer algo por você? Por exemplo, você está negligenciando fazer uma atividade física? Você está negligenciando ir no salão e fazer um cabelo, fazer a unha? Você está negligenciando um hobby como, por exemplo, ler ou ir ao cinema? Ou escutar um livro? Você está negligenciando, por exemplo, fazer uma meditação, que talvez seja uma coisa que você queira? Você está negligenciando marcar uma noite para ter uma experiência em um restaurante porque você gosta de jantar? O que você está negligenciando em você? O que você pode fazer por você, que só você pode fazer por você e que você tem negligenciado e não tem feito? Isso é uma etapa importantíssima para a construção do auto-amor. E às vezes a gente nem percebe isso. E são pequenas coisas, muitas vezes não tem que gastar muito dinheiro. São pequenas coisas que só você pode fazer por você. E isso aqui pode ser uma escolha de você fazer algo por você. Entende? Fazer algo por você. Então, de verdade, eu quero que você faça esse compromisso aqui. Faça esse compromisso aqui. Esse compromisso de fazer algo por você. E eu quero que você escolha uma coisinha. E eu quero que você faça esse movimento essa semana. Fazer essa coisinha. Enquanto você faz isso, eu quero que você observe, perceba como você se sente melhor com você mesmo. Você se sente melhor com você mesmo. E sabe que coisa interessante vai acontecer? Você vai perceber que se você tem muito tempo negligenciando fazer algo por você, quando você for fazer algo por você, a tua família vai achar estranho. As pessoas no teu entorno vão achar estranho. Porque já tem muito tempo que você não faz algo por você. Mas aí sabe o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo isso. Vocês já perceberam como a gente admira aquelas pessoas que fazem coisas por elas mesmas? Você já percebeu como é que a gente admira aquela pessoa que consegue acordar todo dia às 5 horas da manhã e vai fazer lá a tua atividade física porque ela diz, eu faço por mim para cuidar do meu corpo? Você já percebeu como a gente admira essa pessoa? Porque ela está fazendo uma coisa que praticamente ninguém faz, ninguém consegue fazer, mas ela faz cuidando dela mesmo. Vocês entendem? Quando vocês começarem a fazer coisas por você, eu quero que você selecione somente uma coisinha para vocês começarem a fazer, treinando, vocês vão perceber que as pessoas vão começar a admirar mais você. Sabe por quê? Porque quando você começar a fazer coisas por você, você vai estar comunicando para o mundo que você se considera alguém importante, alguém magnífico, alguém digno de ser amado, alguém que merece. Você vai estar consolidando esse processo aqui que eu estou chamando de desenvolver a arte de se sentir merecedor. Desenvolver a arte de se sentir merecedor, que atravessa um movimento profundo para primeiro se conectar com as tuas forças, tá? Eu pedi para você pensar aqui 10 forças que você tem, 10 coisas que existem em você e que você gosta, coisas magníficas que você fez. 2, não abrir mão das tuas necessidades, que através de identificar essas necessidades e não permitir que as pessoas ultrapassem o limite, se respeitar. E 3, fazer coisas por você, cuidar de você. Porque se você cuida de você, você está mandando uma mensagem para o mundo de que você se gosta, você se ama e que você merece sim o melhor da vida e que você não aceita menos. Eu não aceito menos. Eu quero o melhor da vida.
Eu quero o melhor da vida. Eu não aceito menos. Eu quero o melhor da vida. Faz sentido? Faz sentido isso? Entendam isso aqui, olha. Se você for parar para observar, o movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento de autocuidado. Movimento de autocuidado. Quando você mobiliza as suas forças, quando você identifica as suas necessidades e não abre mão dela, quando você começa a fazer coisas por você, isso aqui é um movimento profundo de autocuidado. Um movimento profundo de autocuidado. Entende? Autocuidado. E isso é uma coisa que só você pode fazer por você. Só você pode se amar. Só você pode fazer isso por você. Tá bom? Mas eu não consigo. Você já sabe o que é que eu penso sobre isso. Em algum momento da tua vida, lá no passado, algo aconteceu que está lhe bloqueando. E veja, eu sei que pode ser que você não consiga fazer isso aqui, mas eu sei também que talvez você nunca tivesse jogado a tua atenção sobre isso. Isso significa que você ampliou os teus níveis de consciência aqui. Você sabe verdadeiramente que se você não está se conectando às tuas forças, se você não está se conectando à tua força, isso está acontecendo porque você tem padrões mentais que foram herdados dentro de uma linha do tempo que está fazendo com que você simplesmente se conecte somente às coisas ruins, aos pontos ruins, às suas fraquezas. Quebrar esse padrão, mas você já sabe. Se você está abrindo mão das suas necessidades, você já sabe que isso está acontecendo. Eu acabei de falar aqui, você já sabe que isso está acontecendo. Porque nem sempre a gente percebe. Faz sentido isso? Nem sempre a gente percebe. Nem sempre a gente percebe. Por exemplo, nem sempre a gente percebe que deixou de fazer alguma coisa por nós. Nem sempre a gente percebe que a gente está negligenciando nossas necessidades. Nem sempre a gente percebe que a gente está com foco sempre no negativo. Entende? Então, de verdade, bora fazer um movimento para poder virar esse jogo. Vamos fazer um movimento para poder virar esse jogo. Certo? Vamos fazer um movimento para poder virar esse jogo. Eu quero agradecer às senhoras, tá bom? Aos senhores. Um beijo grande, tá? Um beijo grande, um beijo grande, um beijo grande. Dizer novamente que estou muito feliz de estar no mesmo fuso de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tá? Tá certo? Beijo. Tchau, tchau.